Eu não tinha planejado parar ali. Na verdade, eu nem devia estar naquela estrada. Era tarde, quase 2 da manhã. Chovendo, visibilidade ruim, e eu já estava dirigindo. Há horas cansado com sono, aquele tipo de cansaço que começa a ficar perigoso. Eu só queria um lugar para descansar algumas horas, nada mais. Foi quando eu vi a placa pequena, quase escondida, motel, luz fraca, piscando meio apagada, mas visível o suficiente para me fazer reduzir, e então eu virei. A entrada era estreita, com mato alto dos lados, e um caminho de terra que levava até o prédio simples antigo, com algumas luzes acesas, mas poucas, muito poucas. O tipo de lugar que você não repara durante o dia, mas à noite parece errado. Mesmo assim, eu parei o carro porque estava cansado demais para procurar outro lugar. Desci o som da chuva forte no telhado e fui até a recepção, uma porta de vidro com uma luz branca muito clara lá dentro. Quando entrei, eu vi ele, o recepcionista, sentado atrás do balcão, sorrindo como se já estivesse me esperando. Meu corpo estranhou na hora, mas não por algo óbvio. Era o sorriso calmo demais, fixado sem mudança, como se não fosse reação, mas padrão. E então ele falou, antes mesmo de eu dizer qualquer coisa: "Boa noite, você vai ficar só algumas horas." Meu coração deu uma leve acelerada, porque aquilo não era exatamente uma pergunta, era afirmação. Eu respondi meio sem jeito: "Sim, só para descansar." Ele assentiu, devagar, ainda sorrindo, e pegou uma chave, sem olhar nada, sem perguntar nome, sem pedir documento, nada. Só pegou e colocou no balcão, empurrando na minha direção, e então disse com o mesmo tom calmo: 47. Eu olhei para a chave e depois para ele, esperando alguma explicação, mas ele continuou: "Antes que eu perguntasse, tem algumas regras." Meu corpo ficou alerta, na hora, porque aquilo mudou o clima, sem aviso, sem motivo. E então ele levantou, devagar, e se aproximou um pouco sem sair de trás do balcão, só o suficiente para ficar mais perto. E falou, baixo, como se fosse algo importante: "Não abra a porta depois das 3. Meu coração acelerou, porque aquilo não parecia aviso comum. Parecia específico demais. Eu fiquei em silêncio, esperando ele explicar. Mas ele não explicou, só continuou: "Se alguém bater, ignore." Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era normal, não era regra de motel. E então ele sorriu mais uma vez, do mesmo jeito, e disse: "E não olhe pela janela." Silêncio pesado. Eu fiquei parado sem saber se aquilo era brincadeira ou não, mas ele não riu, não mudou o rosto, nada, só ficou ali, esperando. E então eu peguei a chave sem dizer nada, porque no fundo eu só queria dormir. Mas enquanto eu virava para sair, ele falou uma última coisa, baixo, quase como lembrete: "A maioria erra na terceira regra." Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não parecia aviso, parecia experiência. Eu saí da recepção, com a chave na mão, sem olhar para trás, mas sentindo que ele ainda estava me observando. A chuva continuava forte, batendo no telhado, no chão, no carro, fazendo aquele barulho constante que parece abafar o resto. O quarto 7 ficava no final, um pouco afastado dos outros. Eu percebi isso enquanto andava. Devagar, o chão molhado, refletindo a luz fraca dos postes, e quanto mais eu me aproximava, mais parecia que aquele quarto era o único ocupado, ou pelo menos o único preparado. Eu parei na frente da porta, respirei fundo e coloquei a chave na fechadura. Ela girou fácil, sem resistência, como se já estivesse aberta. Meu corpo estranhou, mas eu ignorei. Cansaço. Eu só queria dormir. Empurrei a porta devagar. Ela abriu, sem fazer barulho, e o quarto estava aceso. Meu coração acelerou um pouco, porque eu não tinha acendido, e aquilo não parecia automático. A luz era forte, branca demais, deixando tudo claro demais, exposto demais, como se nada ali fosse feito para descanso,
Eu entrei, devagar. O ar estava estranho. Não era cheiro ruim, mas também não era neutro, era fresco demais, como se alguém tivesse acabado de sair. Meu corpo ficou alerta. Na hora, mas não tinha ninguém. O quarto estava vazio, cama arrumada, lençóis esticados, perfeitos, sem marca, sem dobra, sem uso. Ou pelo menos era o que parecia, até eu olhar melhor. No travesseiro tinha uma leve marca, muito sutil, quase invisível, mas estava ali, como se alguém tivesse apoiado a cabeça. Pouco tempo antes, meu coração acelerou, porque aquilo não combinava com o resto. E então eu olhei para o chão e vi pegadas fracas molhadas indo da porta, até perto da cama, e parando sem voltar, sem sair. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não fazia sentido. Não tinha rastro de saída, só entrada. E então eu ouvi um som, muito leve, vindo do banheiro, como água pingando regular constante. Meu coração disparou, porque eu não tinha aberto o banheiro. E mesmo assim, algo estava acontecendo. Lá dentro, eu fiquei parado, sem saber se ia olhar ou ignorar. Mas a regra veio na minha cabeça. Não olhe pela janela. Não abra a porta depois das 3. Ignore se baterem. Nada sobre o banheiro. E isso era o pior, porque significava que aquilo não estava nas regras e talvez não devesse estar acontecendo. E então, sem pensar, eu dei um passo em direção ao banheiro. Eu parei na frente do banheiro. O som da água continuava pingando, regular, sem falha, sem pressa. Meu coração estava acelerado, mas eu já tinha dado o passo e agora voltar. Parecia pior, muito pior. Eu empurrei a porta, devagar. Ela abriu com um leve rangido, quase inaudível, e a luz já estava acesa. Meu corpo gelou na hora, porque eu não tinha ligado. E mesmo assim, estava tudo claro. Claro demais. O banheiro era simples, pequeno, limpo, organizado demais. Pia seca, toalha dobrada, espelho limpo, perfeito. Exceto por uma coisa. A torneira estava levemente aberta, deixando a água cair. Gota por gota na pia, eu cheguei mais perto devagar, sem tirar o olho, e fechei. O som parou. Silêncio. Total. Meu corpo relaxou por um segundo, só um, até eu olhar para o espelho e ver que meu reflexo não estava olhando. Para mim, meu coração travou porque eu estava de frente, mas o reflexo estava ligeiramente virado, como se estivesse olhando para a porta atrás de mim. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era erro de luz, não era ângulo, era direção. E então, muito devagar, eu levantei a mão, testando. E o reflexo acompanhou perfeito, sem atraso, sem falha. Mas o olhar continuava errado, fixo atrás de mim. Meu coração disparou, porque aquilo significava uma coisa. Ele estava vendo algo que eu não estava. E então eu senti a necessidade de olhar para trás na mesma hora. Mas eu não virei. Eu resisti com tudo, porque algo muito claro passou pela minha cabeça. Se eu virasse, eu ia ver. E se eu visse, não tinha volta. Então eu fiquei ali, parado olhando pro reflexo, sem piscar. E foi aí que ele mudou. Devagar, muito devagar. O reflexo começou a sorrir. Antes de mim, meu corpo inteiro congelou, porque eu não estava sorrindo, nem perto, mas ele estava. Um sorriso leve, calmo, familiar. O mesmo, do recepcionista. E então, ele abriu a boca, devagar, como se fosse falar. Mas nenhum som saiu, silêncio total. E mesmo assim, eu entendi, sem ouvir, sem precisar. As palavras, não olhe para trás. Meu coração disparou, porque aquilo era uma regra, mas não dita por ele. Dita por algo que já estava ali antes, e então a luz do banheiro piscou. Uma vez, e quando voltou o reflexo. Estava normal, exatamente normal. Me olhando sem expressão, sem sorriso, sem nada. Como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que tinha. E então atrás de mim, no quarto, algo fez um som baixo, como alguém pisando no chão molhado. Quando eu ouvi o som no quarto, meu corpo inteiro travou. Na hora, sem reação,
sem pensamento, só silêncio. Porque aquilo não era imaginação, era claro. Um passo, leve e molhado, como alguém pisando devagar. No chão, eu fiquei olhando para o espelho sem coragem de virar, porque eu já sabia, se eu olhasse, ia confirmar. E depois disso, não tinha como ignorar. O som veio de novo. Outro passo, mais perto. Meu coração disparou. E dessa vez, eu não aguentei. Eu virei rápido, direto, sem pensar. O quarto estava vazio, completamente. Vazio, cama intacta, nada fora do lugar, nada se movendo, nada, mas o chão perto da porta. Tinha marcas novas, pegadas molhadas, que não estavam ali antes. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era mais dúvida. Alguém estava ali, ou tinha estado, segundos atrás. E então eu corri para a porta instintivo, sem pensar. Segurei a maçaneta e tentei abrir. Ela abriu, normal. Na hora, sem resistência. Meu coração disparou, porque isso significava uma coisa: ninguém entrou por ali. E então eu olhei para o corredor. Lá fora, vazio, escuro, sem movimento, sem som. Nada, mas quando eu olhei de volta para o quarto, as pegadas tinham avançado mais alguns passos, sozinhas, sem ninguém, sem movimento visível. Só estavam mais perto. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo não fazia sentido. Não tinha transição, não tinha explicação, só resultado. E então o rádio, que estava no criado mudo, ligou sozinho. Um chiado baixo, constante. Meu coração afundou, porque eu não tinha visto rádio nenhum ali antes. E mesmo assim ele estava lá e funcionando. E então a voz saiu. Calma, familiar. O mesmo tom do recepcionista. A segunda regra é a mais fácil. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era ajuda, era observação. E então ele continuou, sem mudar o tom. A terceira é onde você erra. Meu coração disparou, porque eu lembrava perfeitamente a terceira regra: não olhe pela janela. E naquele momento, sem perceber, sem decidir, eu olhei, devagar, para a cortina fechada, pesada, parada, mas com algo muito sutil acontecendo por trás, como uma sombra, se movendo, devagar, acompanhando exatamente o meu olhar. Quando eu olhei para a cortina, a sombra parou na mesma hora, como se tivesse percebido que eu vi. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não estava escondendo. Estava reagindo. E então, um som veio da porta atrás de mim. 3 batidas secas, lentas, precisas. Meu coração disparou. Na hora, porque eu sabia a regra: se alguém bater, ignore. Mas tinha um detalhe, muito pior. Ainda não eram 3 horas. Eu olhei para o relógio na parede. 2h41. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo não devia estar acontecendo. Ainda, e então as batidas vieram de novo. Dessa vez, mais fortes, mais próximas. Como se quem estivesse ali soubesse que eu estava ouvindo. Eu fiquei parado, sem me mexer, sem responder, tentando seguir a regra. Mas o silêncio. Depois foi pior, muito pior, porque não tinha som. Nenhum, nem chuva, nem vento, nem nada. Só aquele vazio pesado, como se tudo estivesse esperando. E então, uma voz veio do outro lado da porta baixa. Calma, quase gentil. É da recepção. Meu coração afundou, porque aquilo não era estranho. Era normal. Era exatamente o que alguém diria. E então a voz continuou. Você esqueceu uma coisa aqui. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo quebrava tudo. Era lógico, convincente, simples e perigoso. E então eu lembrei do recepcionista, do sorriso das regras e de uma frase que ele disse: a maioria erra na terceira regra. Meu coração disparou, porque aquilo não era só aviso, era padrão. E então a maçaneta girou, sozinha, devagar, sem força, sem pressa. Como se quem estivesse ali já soubesse que a porta não estava. Trancada, meu corpo inteiro congelou, porque eu não tinha trancado. E então a porta começou a abrir, muito devagar, fazendo aquele som, baixo, arrastado, que parece mais alto, no silêncio. E eu vi
Primeiro, a mão segurando a porta, pálida, molhada, com marcas, como se tivesse ficado muito tempo na água. Meu coração parou, porque aquilo não era normal. E então a voz veio de novo, mas dessa vez, errada, levemente errada. Posso entrar? Meu corpo inteiro travou, porque aquilo não era pedido, era teste. E naquele momento eu percebi o mais assustador. A regra não era sobre ignorar, era sobre não responder. De forma alguma, a porta continuou abrindo, devagar, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo à mão, ainda segurando firme, pálida, molhada, com aquela textura estranha, como pele que ficou tempo demais na água, meu corpo inteiro paralisado, sem conseguir reagir, sem conseguir pensar, só olhando. E então a porta abriu mais, um pouco mais o suficiente para eu ver parte do rosto, mas não completamente, nunca completamente, sempre fora do ângulo, como se evitasse ser visto inteiro, meu coração disparado, porque aquilo não era acidente, era controle. E então a voz saiu de novo, mais baixa, mais próxima. Você não precisa falar. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era pedido, era instrução. E então eu senti algo pior, muito pior. Minha garganta se mexendo sozinha, como se eu fosse falar sem querer, sem decidir, sem permitir. Meu coração disparou, porque aquilo não era impulso, era comando. E então a voz continuou, quase sussurrando: é só concordar. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo era verdade. Eu não precisava responder. Em voz alta, só precisava aceitar, pensar, concordar, nem que fosse por um segundo. E então a pior parte veio. Minha cabeça respondeu, sozinha, um pensamento simples, rápido, automático. Tá! Meu corpo inteiro congelou, porque aquilo não saiu da boca, mas saiu de mim. E naquele instante, a porta parou, de abrir como se tivesse recebido o que queria. E então silêncio, pesado, total, a mão ainda na porta, mas agora sem pressão, sem intenção, só ali. E então, bem devagar, ela soltou a porta e começou a recuar, sem som, sem pressa, desaparecendo, sem nunca ter sido vista inteira. A porta ficou entreaberta, parada, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Mas o quarto estava diferente, muito diferente. O ar pesado, mais frio, mais ocupado. Meu corpo ainda travado, mas minha mente gritando, porque agora eu sabia, eu tinha respondido, mesmo sem falar, e aquilo contava. E então, do lado de fora, no corredor, veio um som lento, arrastado, como passos se afastando, mas não indo embora, só mudando de posição, esperando outra chance. E naquele momento eu entendi o mais assustador. A regra não era sobre silêncio, era sobre controle, e eu já tinha perdido. A porta ficou entreaberta, parada, como se nada tivesse acontecido, mas o quarto não era mais o mesmo. O ar estava pesado, difícil de respirar, como se algo tivesse entrado, sem precisar passar, por lugar nenhum. Eu ainda estava parado, no meio do quarto, sem saber se fechava a porta ou se ficava longe, mas antes de decidir, eu senti aquilo de novo, um puxão, não no corpo, mas na atenção, na mente, um impulso leve, constante, chamando sem som, sem voz, só intenção. E vinha da janela. Meu coração disparou, na hora, porque eu lembrei da regra: não olhe pela janela. Mas aquilo não parecia uma escolha, parecia natural. Como olhar quando alguém chama pelo nome, e então, sem perceber, eu dei um passo na direção da cortina, devagar, pesado, como se cada passo fosse autorizado por algo que não era eu, meu corpo inteiro tenso, mas ainda indo. E quanto mais perto eu chegava, mais forte aquilo ficava, mais claro, mais insistente, como se tivesse algo ali, esperando pacientemente que eu só olhasse. E então eu parei, a poucos passos da cortina, respiração pesada, coração acelerado.
E foi aí que eu percebi algo pior, muito pior. A cortina estava se movendo, mas não com o vento. Não tinha vento. O movimento era lento e irregular, como se tivesse algo do outro lado encostando, deslizando, acompanhando. Exatamente onde eu estava, meu corpo inteiro gelou, porque aquilo sabia onde eu estava, mesmo sem me ver. E então, bem devagar, muito devagar, algo do lado de fora encostou na cortina, fazendo o tecido afundar para dentro, formando um contorno humano. Mas errado, comprido demais, inclinado demais, parado, esperando o meu coração parecia sair do peito, porque aquilo não batia, não respirava, não se movia, como gente só estava ali, pronto para ser visto. E então, sem aviso, sem movimento, sem som, uma parte da cortina levantou sozinha, só um pouco, só o suficiente para criar uma fresta escura vazia, chamando. E naquele momento eu entendi, o mais assustador, a regra. Não era para evitar algo lá fora, era para impedir que aquilo te veja. Primeiro, a fresta. Na cortina ficou ali, parada aberta o suficiente para mostrar que havia algo do outro lado, mas não o bastante para entender o que meu corpo inteiro travado, mas minha mente puxada, como se aquilo fosse necessário, como se olhar fosse completar algo. Eu sabia que não devia. Eu sabia exatamente, mas mesmo assim eu me aproximei, mais um passo depois outro, até ficar a poucos centímetros da cortina, respiração curta, coração descontrolado e então bem devagar, sem encostar, eu inclinei o rosto para enxergar pela fresta primeiro, só escuridão total, sem forma, sem luz, sem nada. Meu corpo relaxou por um segundo, só um, até eu perceber que aquilo não era ausência, era profundidade, como se tivesse algo muito longe, mas ao mesmo tempo muito perto. E então eu vi movimento muito leve, muito sutil, algo se ajustando dentro da escuridão. Meu coração travou, porque aquilo não apareceu, já estava lá. Só mudou de posição para me encaixar no campo de visão. E então eu vi um olho parado aberto demais, sem piscar, sem expressão, sem rosto, só o olho, olho escuro profundo, mas completamente focado. Em mim, meu corpo inteiro congelou porque não teve momento de descoberta. Ele já estava me olhando antes de eu olhar. E então o pior, muito devagar, muito lento, o olho se aproximou, sem piscar, sem mudar, só chegando mais perto da fresta, como se quisesse diminuir a distância. Entre nós, meu coração disparou. Mas eu não consegui me afastar porque algo me segurava, não fisicamente, mas atenção, foco, como se olhar tivesse virado em conexão. E então eu ouvi, não com o ouvido, mas direto na cabeça. Agora você viu, meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era ameaça, era confirmação. E então a cortina caiu, sozinha, fechando a fresta, de uma vez, cortando a visão, mas não a sensação. Porque agora eu sabia, sem dúvida, sem erro, ele ainda estava lá do outro lado. E pior, sabia exatamente onde eu estava. E naquele momento eu entendi, o mais assustador. A terceira regra não era sobre curiosidade, era sobre não ser marcado. Quando a cortina caiu, o silêncio foi imediato, pesado, errado. Como se o som tivesse sido desligado, junto com a visão. Meu corpo ainda parado, respiração curta, coração acelerado. Mas agora tinha algo diferente, muito diferente. O quarto não estava mais neutro, não estava mais só. Lá ele estava reagindo, como se tivesse percebido o que eu fiz. E então a luz piscou, uma vez. Curta, rápida, mas suficiente para mudar tudo. Quando voltou, o quarto estava levemente diferente. Nada óbvio, nada gritante, mas errado. A posição da cadeira um pouco mais próxima da cama. O rádio, agora virado na minha direção, e a porta que antes estava entreaberta, agora estava fechada. Meu corpo inteiro gelou, porque eu não ouvi ela se mover, e então o som começou. De novo pingos, mas não no banheiro.
Agora vinha de cima do teto direto acima de mim, lento, constante, como se algo estivesse vazando. Mas não era água. O som era mais pesado, mais denso, quase viscoso. Meu coração disparou. E então, um dos pingos caiu no chão, bem na minha frente. Eu olhei devagar e vi a marca escura espalhando, mais grossa do que deveria ser meu corpo inteiro. Travou, porque aquilo não era água, e então outro pingo caiu, depois outro e outro, até virar. Um ritmo mais rápido, mais próximo, como se estivesse aumentando de propósito. E então eu ouvi um som acima no teto, como algo se arrastando, lento, pesado, acompanhando. Exatamente onde eu estava, meu coração parecia parar, porque aquilo não estava só ali, estava seguindo. E então o rádio ligou. Sozinho, de novo, chiado baixo, constante, e a voz saiu, diferente, mais próxima, mais presente. Você não devia ter olhado. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era aviso. Era consequência. E então o som no teto parou. De repente, silêncio total. E nesse silêncio veio o pior. Muito devagar, muito leve. Um som. Descendo por dentro da parede. Como se algo estivesse vindo para dentro. Do quarto. E parou. Logo atrás de mim. O som parou. Logo atrás de mim, silêncio total pesado, como se o ar tivesse ficado mais denso. Meu corpo inteiro, travado, sem coragem de virar, porque agora não era mais dúvida, era certeza. Tinha algo ali dentro do quarto comigo e não tinha passado. Pela porta, nem pela janela, nem por lugar nenhum. Só Tia apareceu, meu coração disparado, mas meu corpo recusando se mexer, como se virar fosse pior do que não saber. E então eu senti aquilo muito perto, atrás de mim. Não toque, mas presença, calor, respiração lenta, irregular, errada, como se estivesse aprendendo a respirar. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era humano, mas estava tentando ser. E então, bem devagar, algo se inclinou, mais perto do meu ouvido sem encostar, mas perto o suficiente para eu sentir o ar mudar, e uma voz saiu, baixa, rasgando como se não fosse feita, para falar: eu vi você. Meu coração parou, porque aquilo confirmava tudo. Eu não só vi, eu fui visto. E então meu corpo tentou reagir, instinto puro. Eu dei um passo para frente, rápido, me afastando, virando, na mesma hora. Mas quando eu virei, não tinha ninguém, nada, quarto vazio. Como antes, como se aquilo nunca tivesse estado ali. Mas eu sabia que estava, porque o ar ainda estava quente atrás de mim, como se algo tivesse acabado de sair. E então eu olhei para o chão e vi pegadas novas secas, diferentes das anteriores, mais profundas, mais pesadas, indo da parede, até parando, exatamente onde eu estava. Antes meu corpo inteiro travou, porque aquilo não era aproximação, era posição. Ele esteve no meu lugar. E então o rádio ligou, mais uma vez, sem chiado, direto, claro, e a voz. Agora sem disfarce, sem calma, sem suavidade, falou: agora você pode abrir. Meu coração disparou, porque eu entendi, na hora, aquilo não era sobre a porta, era sobre mim. Quando a voz disse: agora você pode abrir, meu corpo inteiro travou, porque eu entendi, na hora. Aquilo não era sobre sair, era sobre permitir. Mas antes de eu decidir qualquer coisa, veio o som de passos do lado de fora. No corredor, firmes, constantes, humanos diferentes. De tudo que eu tinha ouvido, até agora meu coração disparou, porque aquilo parecia normal. E foi aí que eu ouvi a voz do lado de fora, clara, calma, familiar. Senhor, está tudo bem aí? Meu corpo inteiro gelou, porque eu reconheci. Era o recepcionista, ou pelo menos soava exatamente como ele. E então as batidas vieram, 3 vezes, lentas, controladas, educadas, diferentes das anteriores. E isso era o pior, porque agora parecia seguro. E então a voz continuou: acho que tivemos um problema com a luz. Posso verificar?
meu coração disparado, porque aquilo fazia sentido. Era lógico, convincente e real, mas ao mesmo tempo, tudo o que aconteceu antes gritava que aquilo era erro, armadilha, teste. E então o rádio ligou sozinho. Na mesma hora, sem chiado, sem atraso, e a voz saiu baixa, direto na minha cabeça. Abre! Meu corpo inteiro travou, porque agora eram duas coisas, duas direções, duas decisões, e ambas pareciam erradas. E então, do lado de fora, o recepcionista falou de novo, mas dessa vez, mais baixo, mais próximo, como se estivesse encostado na porta. Você não devia ter olhado. Meu coração parou, porque aquilo não era frase comum. Era exatamente o que a outra voz tinha dito. E então silêncio total. Nenhum som, nem passos, nem respiração. Nada. E foi aí que algo mudou, muito sutil, mas claro. A maçaneta começou a girar, devagar, sem força, sem pressa, como se quem estivesse ali já soubesse que a porta ia abrir. Meu corpo inteiro, paralisado, sem saber se aquilo era a ajuda ou o fim. E então, antes da porta abrir completamente, a voz saiu de novo. Mas agora sem nenhuma tentativa de parecer normal. A gente sempre bate primeiro. Meu coração despencou, porque aquilo confirmava tudo. E naquele momento eu entendi. O mais assustador não importava quem estava do lado de e fora, se parecia humano, se falava certo, se fazia sentido. Depois que você olha, nada mais é confiável. A maçaneta continuou girando, devagar, sem pressa, como se aquilo já estivesse decidido, meu corpo inteiro, travado sem conseguir interferir. E então, a porta começou a abrir, lenta, silenciosa, sem resistência, como se nunca tivesse estado fechada. E eu fiquei ali, parado, olhando sem conseguir desviar, porque agora não tinha mais como evitar. Primeiro, veio o rosto do recepcionista, exatamente igual, como antes. Mesmo sorriso, mesma expressão, mesmo olhar, calmo, fixo, errado. Meu coração disparou, mas algo não batia, não encaixava. Então eu percebi o detalhe que quebrou tudo. Ele estava seco, completamente seco, sem uma gota. Mesmo com a chuva, mesmo com o caminho, mesmo com o chão molhado, meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era descuido, era impossível. E então ele entrou, um passo depois outro calmo, como se aquele quarto também fosse dele e a porta atrás dele fechou. Sozinha, sem som, sem movimento visível. Só. Fechou meu coração, disparado, porque agora eu estava preso com ele ou com aquilo. E então ele falou, com o mesmo tom de antes educado, quase simpático. Eu avisei sobre as regras. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo não era bronca, era constatação. E então ele deu mais um passo, se aproximando, sem pressa, sem ameaça aparente, mas cada passo pesava mais. No ambiente, como se o quarto se ajustasse para ele e não para mim. E então eu percebi outra coisa, muito pior. O reflexo no espelho. Atrás dele, não acompanhava perfeitamente, estava atrasado, levemente, como se o corpo estivesse aqui, mas algo ainda estivesse. Chegando, meu coração disparou, porque aquilo significava que ele não estava inteiro, aqui ainda. E então ele parou a poucos passos de mim e inclinou a cabeça levemente, observando como alguém que analisa algo novo, e disse, baixo, sem sorriso, você abriu antes da hora. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era verdade, eu não abri, mas mesmo assim parecia contar, como se eu tivesse permitido de outra forma. E então ele levantou a mão, devagar, como se fosse tocar meu rosto, mas parou, no meio, sem encostar. E naquele momento eu senti o mesmo que senti antes, a presença atrás de mim. De novo, meu coração parou, porque isso significava uma coisa. Ele não estava sozinho, e nunca esteve. E naquele momento eu entendi o mais assustador. O recepcionista não era quem controlava. Ele só seguia as regras. Quando eu senti aquilo atrás de mim, de novo meu corpo inteiro travou.
Mas dessa vez foi diferente, porque agora eu sabia. Não era só um, nunca foi. E então o recepcionista, na minha frente, não reagiu, não se virou, não demonstrou medo, nada, como se já soubesse exatamente o que estava ali. E então ele falou, baixo, sem olhar para trás: você não devia ter olhado. Meu coração afundou, porque aquela frase já tinha sido dita antes por outra coisa, e agora por ele. E isso significava que não eram vozes separadas. Era o mesmo lugar falando, de formas diferentes. E então eu senti o ar atrás de mim ficar mais frio, mais pesado, mais próximo, como se algo estivesse se aproximando, sem fazer som, sem fazer esforço, só ocupando espaço. E o recepcionista deu um pequeno passo para trás, não por medo, mas por respeito. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não era reação humana, era comportamento aprendido. E então ele abaixou a cabeça, levemente, quase imperceptível, e disse, ele já viu. Silêncio, pesado, total. E então, algo respondeu, mas não em voz alta, não no ar, dentro, direto na mente, sem som, sem forma, sem origem. Sim, meu corpo inteiro congelou, porque aquilo não era voz, era presença, pensando. E então eu percebi, o mais assustador, não eram regras, nunca foram. Eram limites, coisas que não deveriam acontecer, mas aconteciam mesmo assim. E então o recepcionista levantou o olhar, de novo, me encarando, mas agora sem o sorriso, sem o tom simpático, sem disfarce, só vazio, e disse, agora ele pode entrar. Meu coração parou, porque aquilo não era aviso, era autorização. E então, atrás de mim, pela primeira vez, eu ouvi passos. Mas não como antes, não leves, não sutis, pesados, lentos, reais. E cada passo parecia errado, como se não soubesse exatamente como andar, mas estivesse aprendendo. Meu corpo inteiro, travado, sem conseguir virar, sem conseguir fugir. E então, algo parou, bem atrás, muito perto, perto demais. E naquele momento, eu entendi. O mais assustador, as regras não eram para te proteger, eram para manter aquilo do lado de fora. Os passos pararam bem atrás de mim, perto demais, sem som, sem movimento, só presença pesada, sufocante, meu corpo inteiro travado, sem conseguir respirar direito, sem conseguir pensar. Porque agora não era mais sobre imaginar, era sobre sentir. E então veio o toque leve no meu ombro frio, mas não como gelo frio, vazio, como se não tivesse calor nenhum. Meu coração parou na hora, porque aquilo era real, não era sensação, não era mente, era contato. E então, devagar, muito devagar, a pressão aumentou, não forte, mas não firme, como alguém, testando. Se aquilo funcionava, se aquilo era possível, meu corpo inteiro começou a falhar, como se os músculos não respondessem direito. Como se o controle estivesse sendo dividido ou tirado. E então, a voz veio de novo. Mas agora, não do rádio, não do recepcionista direto, atrás de mim, baixa e regular. Errada. Agora você fica. Meu corpo inteiro congelou, porque aquilo não era ameaça, era decisão. E então, o recepcionista, na minha frente, deu mais um passo para trás, abrindo espaço, sem pressa. Sem olhar, como se aquilo já não fosse mais sobre ele e nunca tivesse sido. Meu coração disparado, mas meu corpo já não respondia, como antes. E então a mão, no meu ombro, deslizou, devagar, subindo, pelo pescoço, sem pressão, sem pressa, como se estivesse aprendendo a forma do meu corpo. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não estava só tocando, estava entendendo. E então eu senti algo pior, muito pior, minha respiração mudando, saindo do ritmo, como se não fosse mais minha, como se estivesse sendo ajustada, copiada, reproduzida. E então, pela primeira vez, meu corpo se mexeu, sozinho, sem eu mandar, sem eu decidir. Um passo para frente, lento, controlado, como se algo estivesse testando, movimento,
Através de mim, meu coração afundou, porque aquilo não era invasão, era substituição. E então a voz veio de novo, agora mais clara, mais próxima, quase estável. É fácil aprender. Silêncio. Pesado. E naquele momento eu entendi o mais assustador. Aquilo não queria só entrar, queria ficar no meu lugar. Quando meu corpo deu aquele passo, sem eu mandar, eu entendi. Na hora eu já estava perdendo, não aos poucos, mas do jeito silencioso que você só percebe quando já aconteceu. E então, o recepcionista, na minha frente, me olhou sem expressão, sem pressa, como alguém que já viu aquilo muitas vezes e falou, baixo, calmo, sem emoção, você devia ter ido embora quando chegou. Meu coração disparou, porque aquilo confirmava que não era o primeiro, nunca foi. E então, a mão, no meu pescoço, se ajustou levemente, como se estivesse testando o encaixe, meu corpo inteiro travado, mas minha mente ainda ali, ainda consciente, e isso era o pior, porque eu estava vendo, sentindo, entendendo, sem poder fazer nada, e então eu consegui forçar uma palavra baixa que quase não saiu. O que é isso? Silêncio. Por um segundo, e o recepcionista respondeu, sem hesitar. Troca. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo era simples demais, direto demais, final demais. E então, ele continuou. Como quem explica algo básico. Alguém entra, alguém fica. Meu coração afundou, porque aquilo não era teoria, era regra real. E então eu senti algo mudar dentro de mim, como se meus pensamentos ficassem mais lentos, mais distantes, como se algo estivesse ocupando o espaço, sem pedir, sem avisar. E então eu tentei lutar, forçar movimento, forçar controle, mas meu corpo já não respondia. Como antes, e o recepcionista observava, sem interferir, sem ajudar, sem impedir, só assistindo. E então ele disse, baixo, quase como rotina, depois de um tempo. Você aprende as regras? Meu coração disparou, porque aquilo significava uma coisa. Eu não ia sair, eu ia ficar. E então eu perguntei com esforço, quase sem voz. E você? Ele me olhou, por um segundo mais direto, mais presente, e respondeu sem emoção. Eu errei antes de você. Silêncio pesado. E então ele deu mais um passo para trás, se afastando, como alguém que não faz mais parte do processo. E naquele momento eu entendi o mais assustador. Ele não trabalhava ali, ele estava preso ali, exatamente como eu estava ficando. Depois que ele disse, eu errei antes de você, algo dentro de mim quebrou. Não de uma vez, mas em silêncio. Como algo que cede sem fazer barulho. E então eu senti minha cabeça ficar leve, vazia, errada. Como se um pensamento não conseguisse terminar. Antes do outro começar, meu corpo ainda estava ali parado com a mão. Aquela mão no meu pescoço. Mas minha mente começou a falhar. E foi aí que eu percebi o primeiro desaparecimento. Eu tentei lembrar de como cheguei ali. A estrada, a chuva, o carro. Mas as imagens não vinham completas, só pedaços, sem ordem, sem sentido, como se não fossem. Mais meu coração disparou, porque aquilo era pior do que dor, era apagamento. E então eu tentei lembrar. Meu nome, simples, automático, mas demorou, mais do que deveria, muito mais. E quando veio, pareceu distante, como se fosse de outra pessoa. Meu corpo inteiro gelou, porque aquilo estava acontecendo rápido, rápido demais. E então, a voz atrás de mim falou, mais clara, mais firme, menos errada. Não precisa disso. Meu coração afundou, porque aquilo não era ameaça, era substituição. E então algo novo apareceu dentro da minha cabeça, um pensamento que não era meu, mas fazia sentido. Simples, direto. Ficar é mais fácil. Meu corpo inteiro travou, porque aquilo não era medo, era aceitação, e isso era muito pior. E então minhas lembranças continuaram sumindo,
devagar, mas constante detalhes. Primeiro, depois momentos, depois pessoas, rostos que eu conhecia, nomes que eu sabia, tudo ficando embaçado, distante, inútil. E ao mesmo tempo, outra coisa começava a aparecer no lugar. Regras, frases, padrões, coisas que eu não vivi, mas agora sabia, como se sempre estivessem ali. E então eu percebi, o mais assustador. Eu não estava só esquecendo, eu estava aprendendo. E naquele momento, sem perceber, sem decidir, eu olhei para o recepcionista e falei, natural, sem esforço, sem dúvida, não abre depois de 3. Silêncio pesado. Ele não respondeu, só me olhou por um segundo, mais humano, mais triste. E naquele momento eu entendi, o mais assustador eu estava. Começando a virar ele, depois que eu falei a regra, sem pensar, sem decidir. O silêncio tomou conta, pesado, denso, como se algo tivesse confirmado que o processo estava funcionando. Meu corpo ainda parado, mas não totalmente. Agora havia movimento, pequenos controlados, sem eu mandar, sem eu perceber como respirar, como piscar. Mas diferente, mais, preciso mais, automático. E então, a mão que estava no meu pescoço sumiu sem sair, sem recuar, só deixou de estar, meu corpo inteiro gelou, porque aquilo não parecia saída, parecia conclusão. Então eu dei um passo para frente, sozinho, sem resistência, sem medo, como se aquilo fosse o certo, e outro, e mais um, até parar, no meio do quarto, calmo, estável, funcionando. E então o recepcionista se moveu, pela primeira vez, sem hesitar, sem observar. Como alguém que já sabe o que acontece depois, ele passou por mim, devagar, sem encostar, indo em direção à porta, e eu não tentei impedir, não tentei falar, nada, só observei. E isso foi o mais assustador, porque eu podia, mas não quis. E então ele abriu a porta, sem olhar para trás, e saiu simples assim, como se estivesse livre. Meu coração não reagiu, porque aquilo já não importava. E então, a porta ficou aberta, mostrando o corredor escuro, silencioso, esperando. E foi aí que algo dentro de mim se encaixou como uma peça, no lugar certo, um entendimento simples, claro, natural. Eu sabia o que fazer, sem ninguém dizer, sem precisar pensar. E então eu fui até a porta, devagar, e olhei para o corredor do mesmo jeito que ele olhava antes, sem emoção, sem dúvida, só esperando. Então, lá no fundo, muito longe, eu vi luz de farol, se aproximando, atravessando a chuva. Meu corpo inteiro ficou imóvel, mas minha mente já sabia. Alguém estava chegando, e naquele momento eu entendi, o mais assustador. Eu não estava mais tentando sair, eu estava esperando o próximo. A luz do farol foi ficando mais forte, atravessando a chuva, cortando a escuridão, exatamente como aconteceu comigo antes. Mas agora, eu não senti medo, não senti dúvida, nada, só reconhecimento. Meu corpo se moveu, sozinho, sem esforço, sem hesitação, saindo do quarto, indo em direção à recepção, como se já soubesse o caminho, mesmo sem lembrar de ter aprendido. E então eu entrei, no mesmo lugar, luz branca, forte, silêncio, organização, perfeita, tudo exatamente igual. E eu sentei, atrás do balcão, sem pensar, sem questionar, como se sempre tivesse sido meu lugar. E então a porta abriu, devagar, e ele entrou, um homem molhado, cansado, com aquele olhar que eu conhecia, porque já foi meu. E naquele momento, algo dentro de mim tentou reagir, muito fraco, quase nada, mas tentou, como um eco de quem eu era, mas sumiu antes de crescer. E então eu sorri sem decidir, sem sentir, só fiz, exatamente como ele fez comigo, e falei, antes dele, boa noite, você vai ficar só algumas horas. Silêncio, por um segundo. Ele me olhou, confuso, cansado, e respondeu, sim, só para descansar. Perfeito, exatamente igual. E então,
Eu peguei a chave sem olhar, sem conferir, sem perguntar nada, e coloquei. No balcão, empurrando na direção dele. Quarto 7. Minha voz. Calma, controlada, natural. Como se aquilo sempre tivesse sido normal. E então eu disse, as regras, uma por uma, sem erro, sem esquecer, sem hesitar. Não abra a porta depois das 3. Se alguém bater, ignore. Não olhe pela janela. Silêncio. Ele ficou parado, igual eu fiquei sem saber se aquilo era sério ou não. E então eu finalizei do mesmo jeito, Miss. A maioria erra na terceira regra. Meu corpo inteiro imóvel, mas dentro algo. Observava, sem interferir, sem impedir, só vendo. E então ele pegou a chave, virou e saiu, sem dizer nada. Exatamente como eu fiz. E naquele momento eu entendi. O mais assustador não era uma história, não era um caso, não era algo raro, era rotina, e eu fazia parte. A porta fechou, depois que ele saiu. Silêncio completo igual antes, igual sempre. Mas dessa vez tinha algo diferente, muito diferente, porque eu sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Cada passo, cada escolha, cada erro, eu já tinha vivido tudo. E foi aí que algo dentro de mim voltou muito fraco, mas claro. Uma vontade desesperada de avisar, de impedir, de quebrar. Aquilo tudo. Meu corpo continuava parado atrás do balcão, perfeito, calmo. Mas por dentro eu gritava, vai embora, não entra, não fica. Mas nada, saía nada. E então, sem eu decidir, minha mão se moveu sozinha pegando o rádio. No balcão, ligando sem esforço, sem hesitação, meu coração disparou, porque aquilo era minha chance. Talvez, e então eu tentei. Forçar as palavras, empurrar para fora, com tudo. Mas a voz que saiu não foi a minha, foi a mesma calma, controlada, errada. Não abra depois das 3. Meu corpo inteiro congelou, porque aquilo não era aviso, era repetição. E então eu tentei de novo, mais forte, mais desesperado, mas a voz saiu igual. Ignore-se. Baterem. Meu coração afundou porque eu entendi. Na hora eu não estava falando, eu estava executando. E então eu tentei, uma última vez, com tudo, com o que restava. Mas a frase saiu completa, sem erro. Não olhe pela janela. Silêncio, pesado, total. E naquele momento eu senti algo pior, muito pior. Alívio, como se aquilo fosse o certo, como se cumprir fosse mais fácil do que lutar. Meu corpo inteiro ficou imóvel, perfeito, funcionando. E então o rádio desligou sozinho e eu voltei para a posição atrás do balcão, esperando, sem pensar, sem sentir. E naquele momento eu entendi. O mais assustador, você até tenta avisar, mas depois de um tempo, você não quer mais. Eu fiquei ali parado atrás do balcão, sem pensar, sem sentir, sem questionar. Como se aquilo sempre tivesse sido meu lugar, e talvez já fosse, muito antes de eu lembrar. E então, o silêncio foi quebrado pelo som que eu já conhecia, antes mesmo de acontecer passos lá fora, no corredor, lentos, cansados humanos. Meu corpo não reagiu, mas minha mente reconheceu. Na mesma hora ele já estava aqui. E então a porta abriu, devagar, e ele entrou, molhado, respirando pesado, o olhar perdido, exatamente como eu estava, antes. E, então, sem esforço, sem escolha, eu sorri do mesmo jeito e falei, antes dele, boa noite, você vai ficar só algumas horas. Silêncio. Ele me olhou, confuso, cansado, e respondeu, sim, só para descansar. Perfeito, sem diferença, sem erro. E então, eu peguei a chave. Sem olhar, sem pensar, e empurrei na direção dele, quarto 7. Minha voz, calma, exata, como sempre foi. E então eu disse, as regras, uma por uma, sem falhar, sem mudar. Não abra a porta depois das 3. Se alguém bater, ignore. Não olhe pela janela. Silêncio. Ele ficou parado como eu fiquei, esperando entender, sem entender. E então eu finalizei, do mesmo jeito. A maioria erra na terceira regra. Ele pegou a chave, sem dizer nada. Virou e saiu. Exatamente como eu fiz. E naquele momento,
Algo dentro de mim se mexeu, muito fraco, quase inexistente, mas ainda ali. Um pensamento, um eco, uma lembrança que não deveria existir, mas existia. E veio sem aviso, sem lógica. Uma pergunta, simples, direta. E se alguém não errar? Silêncio, pesado total. E então, pela primeira vez, desde que tudo começou, algo respondeu. Mas não veio do rádio, não veio do corredor, não veio do quarto. Veio de dentro, calmo, frio, certo, sempre erram. Meu corpo inteiro ficou imóvel, perfeito, sem reação. Mas minha mente entendeu. Aquilo não era confiança, não era previsão, era memória e então, muito longe, no fundo quase apagado, eu lembrei de algo que não encaixava, uma sensação errada, um detalhe pequeno que ninguém percebe na primeira vez. Mas está lá, sempre esteve. A porta nunca estava. Trancada, silêncio pesado e então, do fundo do corredor, eu ouvi uma voz baixa, distante, mas clara. A mesma voz que um dia foi minha. Tem alguém aí? Meu corpo se moveu, sozinho pegando o rádio, levantando sem erro, sem atraso, e respondi, calmo, natural, como sempre, tô sim. E o silêncio, depois disso, foi exatamente igual ao da minha primeira noite.